amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, 4 Expoentes de uma Visão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, aos inscritos do nosso canal, os que estão assistindo os vídeos, as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Também aproveitando o ensejo para poder desejar a você um feliz ano novo, que a mão do nosso Deus possa estar te conduzindo, te guiando e te abençoando em todos os instantes da sua vida. Queridos, nessa feita, nós estaremos nesse primeiro trimestre do ano de 2022 e estará tratando a respeito da inerrância, das Escrituras, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Tá, queridos? E cujo tema dessa primeira lição vai falar sobre a autoridade da Bíblia. E também aproveitando o ensejo, queridos, eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos nossos companheiros, o pastor Ariel. Amém. A paz do Senhor a todos. O pastor Wilson. Amém. E também aqui, como nosso convidado, um amigo da gente, o pastor Aparecido. A paz do Senhor a todos. Os amados irmãos, então vamos aí então para os nossos breves comentários. De costume nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, para não tomar muito tempo, porque nós queremos já a receita do bolo, não é verdade? Então nós vamos entrar aqui. O tópico primeiro da nossa primeira lição vai falar a respeito da origem da Bíblia e a revelação divina. E já nesse primeiro momento nós queremos aí ouvir o nosso irmão, o pastor Wilson, fazendo seu comentário concernente ao tema. Meus queridos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor, a meus companheiros, pastor Ariel, pastor Luciano, Amém, pastor Aparecido. Que Deus em Cristo vos abençoe. Contente com a vossa presença, estamos somando mais uma vez com esse trabalho. Então nós vamos falar sobre a origem da Bíblia, a revelação divina, Em dias esse, bem um tema questionado, até dentro da própria igreja, muitos crentes questionam sobre a questão da origem da Bíblia, a questão da sua fonte inerrância e tudo, e vários outros assuntos que nós estaremos tratando dentro desse trimestre. Então nós iremos falar um pouquinho sobre a questão da origem da Bíblia. Quando nós olhamos para a própria palavra, nós vemos que a própria Bíblia ela vai ressaltar concernente à sua origem, pois a origem da Bíblia ela não se originou em nenhum outro ser, nem um ser humano, nem ser angelical, como no próprio Deus. Então a origem da Bíblia nós vemos que é o próprio Deus, Hoje nós encontramos isso na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, nós temos essa ressalta, dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, toda a Escritura, quando fala toda a Escritura, está se referindo tanto à primeira aliança, ao primeiro tratado, e também quanto ao Novo Testamento. Então toda a Escritura sendo aí inspirada pelo próprio Deus, Por mais que a Bíblia ela é divino humano, pois tem a sua soprada através de Deus aos homens, aos seus escritores, aos santos homens de Deus, como diz Hebreus, mas a fonte da Bíblia é o próprio Deus e não meramente aos seres humanos ou a seres angelicais. Nós vemos isso. Também na segunda epístola, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, nós temos outra ressalta, que a Bíblia se originou, tem a sua origem no próprio Deus e não em outro ser, tá? E só aqui uma ressalta interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, todos nós, como os cristãos, obreiros, pregadores, professores, nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que, quando nós olhamos na sua totalidade, nós temos que a Bíblia não é um livro de outro, Como nós olhamos para um livro qualquer, nós vamos logo ver exatamente quem é o seu autor. Mas na Bíblia, quando nós olhamos na Bíblia, logo de ressalta, nós vemos que o autor da Bíblia é o próprio Deus, sendo essa a fonte primária das Escrituras. Pastor Luciano, Deus abençoe. Amém. Meus amados irmãos, é interessante também que, pastor El, eu gostaria da participação do senhor, pastor,
a respeito da evidências da autenticidade da Bíblia. O senhor tem o que para falar para a gente, pastor? Amém. Meus amados irmãos, eu também vos cumprimento aí com a paz do Senhor Jesus mais uma vez, né? Privilégio de estar aqui, nossos companheiros, pastor Luciano, pastor Cido, Aparecido, né? Nosso amigo também, pastor Wilson. Bem, nós vemos pegando aqui uma carona, o pastor Wilson, né? Nos trouxe aqui, as evidências da autenticidade da Bíblia. É interessante que em 2 de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, ela vai dizer que toda a Escritura, divinamente inspirada, então ela vai ser proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para redarguir em justiça. Ou seja, quando ele trata toda a Escritura, a certeza que nós temos é que a Bíblia, a palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Senhor. Deus inspirou os homens para escrever, e a própria Escritura, ela sem o auxílio de homem, ela é divinamente inspirada. A palavra tem o próprio poder inspirado pelo próprio Deus. Então é interessante que, independente da forma com que eu a fale, se eu falar rápido, se eu falar devagar, né, que nós estamos aqui, às vezes você está numa escola bíblica dominical, às vezes tem aquela pessoa que fala assim: acho que dá mais certo falar rápido, acho que dá mais certo gritar, falar devagar. Independente da forma que você fale, desde que você fale na direção do Espírito, como realmente ela está escrita, texto, à luz do seu contexto, você pode ter certeza que ela surte o mesmo efeito. O efeito dela é um efeito único. Por quê? Porque ela é divinamente inspirada. Ela é inspirada pelo próprio Deus. Tanto a Escritura, como diz o pastor Wilson, os que escreveram a Escritura. Então há duas inspirações, né, pastor Wilson? A inspiração daqueles que foram inspirados para escrever e a inspiração da Escritura que foi escrita. Agora, quando o texto diz toda a Escritura é divinamente inspirada, possa ser que haja outras Escrituras que Deus também tenha inspirado o escritor a escrever, além das que nós estamos falando. Mas no contexto para hoje, na lição de hoje, nós estamos estudando sobre a supremacia da palavra. E aí então nós vamos falar da inspiração da palavra. E para isso eu separei um texto aqui no segundo tópico, em Hebreus, né, aos Hebreus 4, versículo 12, que está dentro da lição, tá, meu amado? Vai dizer assim, ó: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não se inventou até hoje tecnologia para isso. Não existe uma tecnologia que tenha a capacidade de discernir as intenções do coração. Mas a palavra, logo a expressão eficaz, o que significa isso? O que é uma coisa eficaz? Bom, uma coisa eficaz, no quesito de hoje que se trata da palavra, eficaz. Eficaz é aquilo que tem o poder de produzir, sem o auxílio de nada e nem ninguém. Ou seja, se nós formos falar aqui sobre a alegria, as pessoas se alegram quando? Nós acabamos de ter uma data festiva, natalina. As pessoas se alegraram. Elas se alegraram tanto na véspera, no dia, mas às vezes um dia depois, é uma alegria que elas olham para trás e dizem: foi uma alegria boa, mas passou. As pessoas se alegram quando? Elas se alegram quando elas ganham presente, numa data festiva. E às vezes o presente que ela ganha traz aquela alegria no momento. Com o passar do tempo, aquele presente não tem mais a mesma necessidade, a pessoa não vai utilizá-lo mais. Às vezes vai colocar no porão, vai vender, vai desfazer, vai guardar. Então as pessoas precisam do auxílio de alguma coisa para se alegrar. A palavra não. A palavra não precisa vir com presente, ela não precisa ter data festiva para ela produzir alegria. Porque ela é eficaz, ela tem o poder de preencher vazio. Ela tem o poder de produzir alegria contínua, felicidade eterna. A palavra tem o poder, ela é efetiva. Eficaz quer dizer isso. Eficaz quer dizer que tem o poder de produzir sem nenhum auxílio, sem o auxílio de nada, sem o auxílio de ninguém. Eficaz quer dizer que ela é efetiva. A palavra de Deus, ela é efetiva. Ela tem o poder de efetivar.
de dar direção, de dar sentido à vida do homem. Então, quando nós falamos da autoridade da palavra, ela é superior a qualquer evento, ela é superior a qualquer presente, ela é superior a qualquer data. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é tão evidente a autenticidade dela, que ela tem a eficácia de produzir no coração do homem. Por que ela produz? Porque nós vemos nos cultos, onde nós estamos vendo muitas pessoas hoje abrirem mão da palavra, não darem mais valor à palavra. Meus amados, nós estamos aqui falando de escola bíblica dominical. Né? Às vezes, em alguns lugares por aí, as pessoas colocam 15 minutos de pregação. E às vezes nem pregação não tem, nem a mensagem não tem. Sendo que é a mensagem, a palavra, a mensagem pregada através da palavra, que vai produzir aquilo que as pessoas precisam que sejam produzidas, sem o auxílio de nada. A palavra tem o poder de realizar, porque a palavra ela penetra, a palavra discerne, ela tem o poder por si só de discernir. Então, quando nós falamos, pastor Luciano, da autenticidade das Escrituras, é necessário entender isso, a eficácia da palavra, que ela sempre gerou e sempre vai gerar na vida do homem. A palavra sempre foi e sempre vai ser eficaz. E para concluir aqui a minha fala, nós podemos ver aqui a evidência da autenticidade das Escrituras, da autoridade da palavra, no cumprimento das profecias. Por quê? Porque ela se cumprimenta anos depois. É algo extraordinário. Analisarmos, por exemplo, a profecia do nascimento de Jesus, lá em Isaías, no capítulo 7, se cumprindo mais de 700 anos depois, lá em Mateus, capítulo 1. Então nós vemos a autenticidade da palavra, que ela não envelhece, ela não apodrece, ela não fica esquecida no tempo, ela não tem prazo de validade, ela se cumpre, ela é fiel, ela é real, ela é atual. Glória a Deus. Né? Então a realidade da palavra, quando nós vemos a morte de Jesus na cruz, no Salmo 22, né, falar sobre ela e depois se cumprindo nos dias de João, registrar no Evangelho que tem por título o seu nome, os acontecimentos. Isaías, no capítulo 53, fala da morte de Jesus como se estivesse no pé da cruz, muitos anos antes. E depois nós vemos acontecer justamente o que ele disse em Mateus 27. Então a palavra, meu querido, ela é tão atual quanto você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Ela é tão atual que nós estamos aqui falando dela, que foi escrito em cerca de 1.600 anos, há mais de 2.000 anos atrás, foi registrado o último registro das Escrituras, e ela ainda tem a sua atualidade nos dias atuais, surtindo o mesmo efeito. Então eu fico com essas palavras, espero que nós possamos aí valorizar cada dia mais a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Já dizia o pastor que nos cultos tem que ter mais pão do que peixe, né? Tem que ter muito mais pão do que peixe. A lógica tá sendo a contrária. Está se dando mais ênfase aos peixes do que ao pão, aos pães. Pão, palavra e peixe, louvor. Então tome cuidado, queridos. Preserve a palavra de Deus em todo instante, em todo momento da vida. Preserve a palavra de Deus. Amém? Eu também quero aqui ouvir um comentário do nosso irmão, pastor Aparecido, que estará falando sobre a mensagem da Bíblia. Pastor Aparecido. Queridos, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, a todos os companheiros de ministério que aqui está. Graças a Deus pela bondade divina. Não poderia ser melhor esse ano de 2022, primeiro trimestre, fazemos uma abordagem bibliológica. Algo que está faltando, infelizmente, em muitas comunidades cristãs nos dias de hoje. Eu falo aqui da nossa cidade, talvez aos que estiverem assistindo essa videoaula, não seja o caso da cidade em que você mora, mas infelizmente, algumas comunidades aqui em nossa cidade estão priorizando mais as coisas secundárias
E as coisas que devem ser prioridade estão sendo taxados em segundo ou terceiro plano. E é algo que Deus não aceita. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida, passa-se, Deus então passa-se a desconsiderar. Se Deus não tem prioridade na sua vida e na minha, segundo também, Ele não quer ser. E nós estamos tratando sobre a autoridade da Bíblia. E a etimologia da palavra autoridade significa o direito de exercer algo sobre alguém. Observe que a etimologia da palavra traz ao nosso conhecimento o direito. Que direito a Bíblia possui sobre nós? Primeiro, a Bíblia ela possui sobre nós o direito, como foi destacado aqui, ela foi escrita por mãos humanas, mas o homem natural não teria capacidade de escrever tudo o que se encontra neste livro sagrado. Foi preciso homens ter experiências com Deus primeiro, para depois eles destacarem, através do Espírito Santo, as experiências que eles tiveram, seja na prática, seja na teoria. Tanto os personagens do Antigo Testamento como os personagens do Novo Testamento foram homens que escreveram convictos, e a sua convicção revelou a autoridade da Escritura. Então fica impossível questionar a autoridade da Escritura, porque ela não procede da mente humana. Não, ela procede da mente de Deus para o homem. E é interessante que Deus reveste a sua palavra de linguagens humana, para ficar acessível ao nosso entendimento qual é o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Quando você percebe, quando você analisa os textos sagrados relacionados às Escrituras, você vai observar que a Escritura já tinha autoridade desde o princípio da criação. Aleluia! A primeira coisa que veio ter existência na ordem da criação, pela autoridade da Escritura, foram todos os seres espirituais. Foge do nosso conhecimento, foge da nossa linha de entender quanto tempo levou para todo o cosmo, todo o universo ser criado por Deus depois da existência dos seres espirituais. Vale ressaltar aqui que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é apenas o básico e necessário para a salvação do homem. O próprio Jesus fez questão de dizer aos discípulos: tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando se questiona a autoridade da Escritura, vale ressaltar que no mundo em que nós vivemos e em tudo aquilo que nós conhecemos, existem vários níveis de autoridade. Na terra em que nós vivemos existem as autoridades eclesiásticas,
que são os nossos pastores. Existe a autoridade que Jesus coloca sobre a igreja. Existe a autoridade secular. Não quero aqui enfatizar nenhuma, mas conhecemos todas as autoridades seculares. Enfim, existem vários tipos de autoridade. Mas eu quero destacar por excelência que a autoridade suprema é aquela que Deus, pela sua bondade, pela sua graça, trouxe o nosso conhecimento, que é a revelação da sua palavra. Glória a Deus. O primeiro versículo do livro de Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que nós temos conhecimento de um ser incriado, atemporal, eterno, todo-poderoso, porque as Escrituras trouxe ao nosso conhecimento. E assim Deus o quis, e assim foi feito. Quando você lê o capítulo 1 do livro do Gênesis, tudo que vem ter existência, seja na fauna, seja na flora, seja os seres aquáticos, veio ter existência pelo poder criativo da palavra, a autoridade que a palavra exercia. Observe que, na ordem da criação, algumas coisas surgiram pelo poder que Deus investiu, tanto a água quanto a terra, vieram ter existência, mas pela autoridade da palavra, porque Deus dizia, e tem uma expressão do latim, ex nihilo, que nos diz que do nada procedia. Então eu destaco com muito prazer, com gozo em minha alma, que a Escritura possui a autoridade suprema sobre todas as coisas. Infelizmente, há alguns que não têm este conceito. Mas cabe aqui neste momento um conselho. Reveja o seu conceito, querido. Porque o homem não tem mais autoridade do que a Bíblia. Mas sim, as Escrituras possuem a autoridade suprema. É as Escrituras. Não o homem. É as Escrituras. A igreja, ela possui autoridade? Possui. Mas a maior autoridade ainda continua sendo a palavra. Glória a Deus. A igreja, ela só vem ter existência dentro de um plano determinado por Deus. Mas a palavra de Deus, ela é algo que possui a mesma essência da divindade. Ela sempre existiu. Ela procede, queridos, do interior, aleluia, da alma divina. Tudo aquilo que Deus tinha consigo, Deus, através da autoridade da sua palavra, Ele trouxe a existência. Para encerrar as minhas palavras, eu quero dizer que este livro sagrado possui tanta autoridade que daqui surgiu algumas traduções, dentro delas a Septuaginta, e no 4º século depois de Cristo, a Vulgata Latina. Mas
todas as traduções que surgiu dentro de um conceito humano, surgiu porque as Escrituras exercem autoridade. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero já aproveitar aqui também agradecer a todos os nossos companheiros, pastor Wilson, pastor Aparecido, pastor Liel. Amém. E só por uma questão de informação aos senhores, a palavra Bíblia, ela só se destaca nas capas das nossas Bíblias, porque elas não estão anexadas nas Escrituras Sagradas. Tá? O homem que praticamente Deus gerou-se essa ideia, né? João Crisóstomos. Exato. Ele que deu a origem, né, da palavra Bíblia, que é utilizada hoje nas nossas Bíblias, nas capas, né? Na capa da Escritura. E a título de informação, tá? Porque alguém falou assim, mas a Bíblia o nome Bíblia não aparece na Bíblia, mas João é de Crisóstomo, né? Crisóstomos. Um grande reformador e patriarca de Constantinopla, 398 a 404 depois de Cristo. Foi o que utilizou essa expressão Bíblia. Bom, queridos, eu quero agradecer a você, a todos os nossos companheiros. Espero que essa aula tenha te ajudado, que Cristo Jesus continue te abençoando e prosperando você nessa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe.